Olá, minha gente, bom dia. E nós estamos aqui no projeto CEF, eu, Dácio Vilar, coordenador do projeto, trago hoje um programa feito pela Lia Salvani, do nosso trabalho com cultura e artes. A Lia apresenta os trabalhos nas artes plásticas. E hoje ela nos traz uma convidada muito especial. Eu ainda não conheço, vou ser apresentado agora. Então, Lia, por favor, com você, traga a nossa convidada. Obrigada pelo espaço, Dácio. Está representando nesse projeto que você cria, está criando e está jogando para frente para que aconteça cada vez mais, porque é maravilhoso, que é o CEF, né? Hoje, nós vamos estar aqui com uma artista. Ela faz um trabalho diferente de todos esses que eu já apresentei agora, que é a arte contemporânea, que é uma arte assim, que é diferente, porque ela não está só na tela, no papel, no mural, numa parede. Ela faz parte do artista, ela conta emoções, histórias do artista, né? Da sua vida. Então, quando o artista cria essa arte contemporânea, essas obras que interagem em sua vida, ele se torna performático. E, ao mesmo tempo, é como se fosse assim, um ator atuando numa peça de teatro. Então, quem vai nos explicar mais isso, quem vai nos falar mais dessa arte, vai contar a sua vida, de como chegou aqui, enfim, tem muitas histórias, porque é uma pessoa assim, muito sensível, muito linda, que, inclusive, como o Dácio falou, ela chegou aos 60 anos e está chegando com toda essa garra. Então, vocês vão ver aqui a Marilza Ribeiro, que irá nos encantar com seus trabalhos, com seu modo de ser. Oi, Lia, bom dia a você, bom dia, Darcio, a todos. Eu estou muito contente de estar aqui, porque eu já conhecia a Lia e sabia que ela atuava com as artes, né, uma artista também. E a Lia é uma pessoa muito positiva, então eu sempre fui fã da Lia, sou fã da Lia. E para mim é uma honra estar conversando com você hoje. Que bom. A honra é toda minha, a honra é toda minha. E eu vejo você, assim, muita coisa que eu já passei também, né? E essa história da gente entrar na faculdade já com uma certa idade, né? Então, isso é muito significativo, muito importante da gente falar dessa nossa trajetória. Então, Marilza, conta para nós essa sua trajetória e do porquê que você foi fazer a arte, né? Porque você acabou de ser graduada. Conta para nós um pouquinho disso, que isso é importante para as pessoas que nos ouvem, principalmente por ser um programa dedicado bem mais assim para as pessoas idosas, para que elas tenham mais incentivo e queiram mais dessa vida, queiram produzir, né? E aproveitar esse tempo também, que agora as pessoas têm mais tempo e podem realizar seus sonhos, que muitas vezes ficaram lá para trás, e acham, não, porque eu já estou com uma certa idade. Não, agora é que é hora de fazer. Conta para nós, Marisa, dá esses incentivos para as pessoas. Então, eu sempre fui uma apaixonada pela arte, e eu morava em Ibiporã, em frente à casa do artista plástico e artista sacro Henrique Aragão. Então, quando eu comecei a estragar os cadernos das minhas irmãs, rabiscar as calçadas, minhas irmãs falaram, não, você vai lá para o Henrique, porque lá é o lugar de você fazer essas coisas, né? Que e bom. Foi a melhor coisa da minha vida, porque ali passou a ser uma extensão da minha casa, sabe? Eu convivia com muitos artistas, com o próprio Henrique ali, colegas aí, né? Então, aí eu decidi que, claro, eu ia fazer artes plásticas, né? Eu ia cursar artes plásticas. Mas, quando eu fui ver o programa daquela graduação tal, eu vi que era uma licenciatura e que eu teria que atuar como professora, ia ter um estágio. Eu falei, não, 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 não. Isso não Olha, é para mim, eu não tenho esse perfil, não quero ser professora. E falei, bom, eu gosto muito de escrever. Então, embolsei a arte plástica e fui para o jornalismo. Fiz o jornalismo lá, mas
eu não concluí o jornalismo, sabe? Porque eu tinha uma irmã que trabalhava no banco e ela falou assim, não, porque você tem que trabalhar no banco, porque você precisa de trabalhar, você precisa de dinheiro. Uhum. Eu falei, sim, mas lá não é o meu lugar. Eu faço teatro, eu sou artista, eu quero atuar nesse meio. Sim. E aí eu falei, eu não tenho dinheiro para, não entendo nada, não sou dos números. Ela falou, não, eu pago para você fazer um cursinho. Eu falei, tá bom, fiz, fui, mas não tinha intenção nenhuma de passar. E aí da, no final do meu curso de jornalismo, eu passei no bendito concurso e o bendito do banco me chamou. Bom, eu não tinha nenhum tostão, eu falei, eu vou, né? Não tinha nada, não, era uma pobre, assim, sabe? Aí eu fui e acabei ficando lá por 30 anos. Mas eu nunca abandonei a arte, sabe? Eu levei para dentro do banco os meus trabalhos. Naquela época eu andei trabalhando com fotografia, fiz uma exposição conjugada com um dos nossos gerentes maravilhosos. Ele era fotógrafo e eu escrevia poemas. Então a gente casou as fotografias deles com os meus poemas. E uma Perfeito, né? outra vez, sim, dentro de um ambiente bancário foi assim super inédito, né? Ah, E depois eu comecei a fazer fotografia, e daí eu levei as minhas próprias fotografias para dentro do banco e foi assim, ver a reação do cliente lá no ambiente bancário, fotos, poemas, olha, foi assim, sabe? Foi uma coisa totalmente assim para mim, uma realização, assim, sabe? De ver a reação do cliente, porque eles entravam lá e não esperavam que iam deparar com uma fotografia, com um poema, sabe? Foi muito realizador isso daí. E sempre fiquei tentando fazer coisas lá dentro que não me deixassem tão numérica, sabe? E entendi. aí, enfim, chegou o momento de sair do banco. Eu já estava tão bancária que eu falei, nossa, será que eu vou conseguir ficar fora daqui, né? Assim, como vai ser, né? Ah, Mas, enfim, saí. Já faz 9 anos que eu estou fora do banco. Aí eu disse, bom, agora talvez eu deva fazer coisas, olhando para uhum, mim mesma, né? sim. E surgiu a ideia, falei, caramba, por que eu não faço agora a arte, né? Falei, será que eu tenho coragem? Vamos. Fui, fiz, passei, e não sei se eu posso dizer que foi uma sorte, mas o tão temido estágio, ele foi muito suave, porque ele aconteceu durante a pandemia, então eu não tive que estar na sala de aula. Eu Ah, escrevi entendi, sobre ser entendi, professora. entendi. Então, para mim, Sortudo. foi assim, sabe? Ah, Maravilhoso, ah, fantástico. sei, sei, sei. Olha, e uma coisa, né, que eu vi, você mandou para mim umas escritas falando e tal, essa coisa de você ficar em casa, isso, você pode falar mais sobre isso, porque você aproveitou, você foi sabida, né? Você ficou no seu espaço, e o seu espaço estava assim rico, tinha tudo, né? A questão de você criar, né? E aí que é, Marilza, a coisa do artista. Porque você, pelo pouquinho que você falou agora, já deu para a gente entender que você sempre foi artista. Pô, ir numa faculdade até terceiro período, né, de jornalismo e abandonar, isso é porque você já tinha sua determinação. E durante esse tempo todo, você colheu coisas. Dentro da sua casa, você tinha um tesouro. E você, nesse tempo da pandemia, você pôde transformar isso tudo em arte, né? Que é a sua arte contemporânea. E você se espelhou muito numa pessoa que eu também sempre muito admirei, que é o Bispo do Rosário, né? A coisa dos seus trabalhos. Inclusive, tem um trabalho que você fez que eu gostaria que a gente mostrasse aqui e você falasse dele, que é a capa, né, do Bispo do Rosário, que você se inspirou nesse trabalho. Vamos ver? Olha, olha. Pois é, Marisa, fale sobre esse trabalho, que foi o final, né, no seu TCC. É muito importante isso. Tá. Essa capa, como eu estava dentro de casa, não podia fazer nada, né, assim, fora, né, não podia sair, Sim, eu respeitei realmente esse tempo de estar em casa e sim, sim. aproveitei ele de uma maneira que fosse favorável ao meu TCC, né, e também ao trabalho que eu estava desenvolvendo. E aí, estudando o Bispo, estudando outros artistas contemporâneos,
eu vi o tanto que esse bispo se dedicou a fazer coisas no silêncio e na sozinhez, lá, sozinho, meia-noite, dentro da sua cela, né? Porque ele estava internado em um manicômio, podemos dizer, né? E isso. ele, lá dentro, preso, ele trabalhava com o que ele tinha do lado, e esse manto que ele fez um manto, ele disse que ele deveria, o fim da caminhada dele, ele deveria ser enterrado com aquele manto, mas ele se tornou uma obra tão maravilhosa que é lógico que eles não podiam enterrar aquilo com ele. E eu falei, caramba, eu não vou conseguir fazer um manto, mas eu podia fazer uma capa para apresentar o meu TCC, não é? Então, como eu estava trabalhando com muitas cores, eu falei cores. Cores, porque a vida não é bege, então a minha capa vai ser muito colorida e eu vou usar tudo que eu tenho por aqui. Aí eu comecei a buscar naquelas caixinhas que você guarda botões, os botões que a sua avó um dia usou na Os costura. tesouros, tesouros. Sim, os tesourinhos. E aí Isso. tinha coisas da minha mãe que estavam guardadinhos ali. Eu falei, todo mundo vai entrar na dança comigo com essa capa. E fui fazendo a tal capa, porque como eu não podia sair de casa, eu tinha que garimpar ao meu redor o que eu tinha para confeccionar a capa, Sim. né? Uhum, uhum. E assim foi. E assim foi. E foi assim totalmente uma aventura, porque eu dentro de casa, sozinha. Aí eu tinha que ver se estava ficando bom. Colocava a capa. Puxa, mas eu preciso fotografar. Como que eu fotografo uma capa sozinha, eu mesma, que sou péssima em fazer selfie? Uhum. Ia lá na frente do espelho, era uma aventura, assim, sabe? Mas enfim, saiu contento. Só que eu não pude utilizar a capa no dia da apresentação, porque não teve apresentação presencial do TCC. Oh, Então eu meu fiquei Deus. muito triste com essa história, Imagino. sabe? Uhum. Mas, no último dia de aula, o pessoal falou, ei, vamos tirar aquelas fotos de formandos e tal. Eu falei, vamos, vou com a capa, com Olha certeza. aí. Levei a tal capa, sabe? E Uhum. fiz fotos com a capa lá, andei pela UEL, porque eu falei, caramba, eu fiz a capa para ela vir para a UEL comigo e encerrar um ciclo que para mim foi muito importante. Levei a capa, andei na escada laranja, andei pelo calçadão da UEL, fui até a capela, foi assim um momento ímpar, sabe? Um momento assim de saber que você está realizando, concretizando uma coisa que não sei se eu sonhei assim, mas enfim, eu me preparei para usar aquela capa em um momento que não foi o que aconteceu, mas foi um momento muito especial estar lá na UEL com essa capa. Foi um momento performático, né? Você se expôs, Sim, você saiu do seu silêncio, né? Você saiu para o mundo. exatamente. Muito lindo, muito lindo. Mas essa capa, né, que é uma arte contemporânea, performática e tudo, até você chegar nela, tem uma história aí por trás, tem os trabalhos também que nós vamos mostrar agora um por um, e aí você fala alguma coisa também. Vamos lá. Bom, então, enquanto eu tive que ficar aqui guardada em casa, né, eu falei, caramba, eu estou dentro de um quarto e aqui é o meu ateliê, é um Sim. quarteliê. Uhum. E eu andei olhando para umas personagens que passaram pela minha vida, tal, personagens femininas. A minha mãe era costureira e tinha uma artista plástica artista plástica não, ela é uma artista que morava em Bela Vista do Paraíso, também era costureira, só que ela já se foi e ela se chamava Jardelina da Silva. E eu me inspirei muito na Jardelina porque ela disse que bege não é a nossa vida é colorida, a gente não tem que ser bege. Então, a gente não tem que vestir as cores que as pessoas nos impõem. A gente Sim, tem as próprias cores, vamos sim, usá-las, com certeza. Eu sim, falei, sim. eu sou essa mulher porque um dia eu já fui Jardelina. Porque quando eu era jovem, eu não era uma pessoa igual às outras. Eu era assim meio deixada de lado ou vista como uma pessoa estranha porque eu era colorida. Então, Ah, a vida foi me pintando de bege, mas eu sabia que eu tinha cores lá dentro. Aí eu falei, não, entendi. agora é o momento de virar para o avesso, voltar Sim. com as cores e, né, seguir em frente colorido. Por que ser preto e branco? Por que bege? Não. E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho com tecido, porque era o que eu tinha em casa, e bordado também, porque como eu escrevia, eu tinha algumas coisas que eu falava, bom, eu não posso escrever isso, mas eu posso bordar. Então, eu bordei poemas, bordei frases nos meus trabalhos,
nisso eu fui confeccionando a capa também. Então, primeiro montei a capa, coloquei algumas coisas e eu falei, não, eu não posso fazer a capa no começo do meu trabalho de TCC, porque Uhum. é uma caminhada. Até eu Sim, chegar no final, muita coisa eu posso acrescentar nessa capa. sim. E assim foi. Então, Uhum. eu comecei a capa, guardei a capa, falei, espera. E fui Sim, fazendo outras coisas, e daí foram surgindo outros agregados para colocar na capa. sim. Muitos detalhezinhos que, ao longo dessa caminhada, Vamos mostrar. está. E tem os coletinhos, né? Vamos mostrar. Aí você vai falando. Sim, sim. E Vamos passar. aí, Hum, então, esse daí, todos os trabalhos, na verdade, que eu faço, eu tenho sim, tecido, mas não tanto. Aí eu fiz um convênio com uma costureira amiga minha e ela me dava sacolas com retalhos. olha que E aí, quando legal. eu chegava em casa, Hum, eu fazia uma vistoria naquela sacola, já saía dali, sabe? Eu ficava louca, já queria passar a noite inteira mexendo com aquilo, porque já vinha o trabalho pronto na minha cabeça, só os tinha que retalhos juntar. falavam com você, né? Eles pulavam na minha frente, sabe? Uhum, uhum, Então, muita coisa. Eu não saía de casa, mas eu achava o máximo poder ficar em casa para uhum. poder me dedicar, porque se eu estivesse indo para o UEL, eu ia ter que parar e ir para o UEL. Maravilhoso estar no UEL, sim, mas eu ia ter que deixar eles aqui esperando por mim. Então, eu É, estando aqui, eu me dedicava em tempo integral a todos sim. eles. E os coletes que você fala, eles, aquela coisa de você ter que buscar no seu arquivo que você tem, eu falei, Uhum. bom, eu era auxiliar de costura da minha mãe fazendo tapetes. E Olha, aí eu falei, ela tem umas roupas que ela fez para mim que estão aqui, que já não me servem mais, logicamente, eu era criança. Catei esses coletes, que um dia tinham sido vestidinhos meus quando eu era criança, que ela depois sim. transformou em colete, Uhum. e vesti ele com as cores de hoje, sabe? É uma roupa que eu usei na minha adolescência, na minha infância, e agora eu não vou usar, mas eu vou usar ele nos meus trabalhos. Então, Olha, eu confeccionei em cima do colete vermelho e do colete azul que a minha mãe fez, eu transformei, eu dei uma roupagem nova para eles agora. sim. E olha só o que você falou. Essas roupinhas, na verdade, são a base, é de onde você veio. E você colocou, olha só, olha o insight que deu aqui. Você colocou em cima deles o agora com o que estava lá atrás. Você juntou. Olha que lindo, Pois né? é, então, a gente guarda uma roupa que não serve mais, mas eu guardo talvez não para usar, mas eu guardo porque ela faz parte da minha caminhada. Tem uma Então, história, faz sim, parte, né? Faz parte, é, faz ela faz parte, e agora ela também está vestida com a roupagem do meu eu de agora. Olha que lindo, ó, poético isso, que lindo, que lindo. Mas vamos ver Então, mais eu uma aí. trabalhei muito em cima disso, sabe? Olha, olha Esse aí. daí já é um trabalho agora de 2022, é um painel que tem mais de 1 metro, porque também é essa coisa, sabe, Lia? Estando aqui dentro, é um espaço meio limitado, mas eu falei, eu não preciso fazer essa coisa pequena. E eu tinha vontade de fazer coisas maiores, mas eu falei, puxa, eu posso passar dos meus limites, por que não? Por que 4 paredes, né? E aí eu fiz trabalhos de 3 metros, de 1,5 metro, eu andei extrapolando, sabe? Mas precisava extrapolar, Sim, sabe? Porque a gente claro, não tem que ficar é, guardado dentro de limites, né? E sim, sim. aqui dentro desse quarto, eu montei, nasceu a minha primeira individual, que foi o quarto da Madalena, Ah, tá. porque eu, a Madalena foi uma personagem que passou pela minha infância e um dia eu entrei no quarto dessa Madalena e Hum, eu fiquei enlouquecida, porque para mim, o que eu lembro dessa Madalena é que o quarto era todo vermelho, ele era todo colorido, ele era assim, lotado de coisa arada. Era a casa dela, só que era um quarto. sei. Uhum. E eu falei, puxa vida, nesse tempo agora, eu estou num quarto, então eu sou uma Madalena. Hoje E é aí eu só construí ao meu redor o meu quarto da Madalena, sabe? Da Madalena que eu era agora. E daí eu fiz a minha primeira individual, foi o quarto da Madalena. Então, muitos desses trabalhos que estão aparecendo aí fazem parte do quarto da Madalena. Ah, E eu tá. fiz foi uma amostra que eu fiz aqui em Londrina, mas eu ainda vou levar para outros lugares. Estou ainda em Sei. busca, sabe? Tá, certo. Tá bom. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha, e esse, Marilza? Esse
esse é o cabide noiva. Ele é um cabide, como se fosse uma noiva, ela está no cabide, e o véu dela tem 11 metros. Ela é toda em tule, e porque é uma noiva, a noiva quer sair, quer, sei lá, se lançar numa coisa nova, mas ela não é uma pessoa limitada. Mas a minha noiva está no cabide, mas mesmo assim ela tem asas, ela sabe voar, ela não está presa. Ela tem essa leveza que esse véu dá para ela, e também levei lá na UEL, e eu soltei essa noiva no vento, e essa cauda ficou voando, foi assim uma coisa assim, um momento ímpar. Ver a noiva lá na UEL voando, sabe? Ganhando asas. Isso é muito lindo. Foi um momento muito bonito. Você vive a sua arte, a sua arte tem uma vida, né? Tem gente que não aprova você apresentar um trabalho e a explicação do pintor. Tem muita gente que, inclusive pessoas da arte mesmo, mas, mas eu acho importante, porque você agora falou de um sonho, é um sonho seu que você vê realizado, e isso tem muita coisa a ver com a sua vida e tudo, e você escutar o criador da obra, saber a época que foi feita, é, a coragem de fazer, isso tudo faz com que as pessoas fiquem juntos, e isso desperta, principalmente as pessoas que não estão assim muito conectadas com a arte. Elas vendo esse trabalho, vê que os paninhos podem contar histórias, elas começam a ter outra visão de mundo, fica mais assim, mais aberta para o que acontece ao seu redor. Deixa eu falar do CEF, é uma das nossas finalidades, é abrir as pessoas assim para a coisa da sensibilidade, da subjetividade, né? E colocar aquilo. Às vezes a pessoa faz lá um paninho que tem um desenho de um coelhinho, aí fica aquilo lá. Mas por quê? De repente aquele paninho pode transformar numa contação de histórias. É essa a nossa finalidade, gente. E, Marisa, você não imagina o quanto que você, com seus panos, você está falando para o mundo e está falando para as pessoas que nos estão vendo, que estão nos ouvindo. Mas vamos continuar, que ainda tem muitas coisas lindas aí. Vamos continuar. Esse daí, ele era um tecido que eu tinha em casa, que foi da minha mãe. Como ela era costureira, ela tinha esse tecido, que era mais ou menos uns 8 metros, talvez. E ele ficou comigo. Aí eu olhei para esse tecido, eu falei, puxa, esse tecido era para ser um terno do meu pai, né? Olha. E eu falei, era para ser um terno do meu pai, mas agora ele vai ser um trabalho meu. E estendi o tecido no chão e comecei a colocar os retalhinhos em cima. Eu falei, caramba, quando eu andava, que eu ia para a escola, tinha uma calçada que era feita de caquinhos de cerâmica, igualzinho isso daqui. Mosaico, Mas, né? Um mosaico. Você fez um mosaico. É, como se fosse. Aí eu falei, mas isso era para ser um terno do meu pai. E esse ficou sendo o título desse trabalho. Era para ser um terno do meu pai. Olha. E aí, ele está no quarto da Madalena também. Na época, ele era o maior trabalho que eu tinha feito. Ele tem 1,5 metro. Sim. E foi muito assim, foi uma coisa interessante fazer esse trabalho, porque estava frio e ele, como ele é grandão, eu não tinha espaço, então ele ficava no meu colo, eu ia costurando ele e ele ia me aquecendo, era como se ali comigo estivesse o meu pai, sabe? Olha, que Então lindo. foi acolhedor fazer esse trabalho, especificamente esse. Compensador, né? Compensador. Que lindo, que lindo. Olha aí. Colete vermelho. Ele foi um vestidinho quando eu era pequena. Sim. E uma coisa interessante, com esse vestidinho vermelho, foi a primeira vez que eu fui no cinema. E sabe onde foi? No Cine Teatro Ouro Verde. Puxa vida, nunca vou esquecer disso. Ah. Marcou, Aí né? a minha mãe transformou aquele vestidinho num colete que eu usei na minha adolescência. E agora ele está aqui compondo o quarto da Madalena, colete vermelho. Olha, os fuxico. Olha outra coisa, Fuxico. né? O fuxico, tem gente que não valoriza. Olha aí o fuxico na arte, olha que lindo, que lindo. Que lindo. Pois é. Eu não posso dizer que é um enfeite, mas é como se ele estivesse florescendo, né? Fuxico eu vejo como uma flor, É né? como se fosse uma florzinha mesmo, né? O formato do fuxico é uma florzinha, eu vejo Ele é assim, uma né? florzinha.
É uma Eu florzinha. usei bastante fuxico nos meus trabalhos, no início, né? É, Porque era uma coisa que também a Jardelina usava, sabe? Só que daí eu usei de uma outra maneira. é isso, tá bom. Vamos ver mais. Olha aí, esse parece com o da noiva, mas não é. Esse daí é um vestido para a Madalena, que eu fiz naquela sacola que eu falei para você que a minha amiga costureira me dava, Sim, tinha vestidos, acho que, sei lá, talvez ela foi reformar alguma coisa assim, e eu falei, não, pera, vou dar uma roupagem para esse vestido. Aí eu peguei o vestido, o pedaço do vestido, e fui agregando cores e transformei num vestido para a Madalena, que era a personagem do quarto, né? Então ele ficou sendo um vestido para a Madalena. interessante, bem interessante. Olha outros Esse daí recortes. é uma série de trabalhos que se chama De Dentro da Caixa Azul. Eu ganhei uma pessoa fez uma doação para a UEL que veio dentro de uma caixa azul. E quando eu abri aquela caixa azul, pularam coisas na minha frente, sabe? Eu falei, meu Deus, da onde que está saindo tudo isso? E aí eu comecei a juntar as coisinhas que tinha lá dentro, mais coisinhas. Era o tesouro de alguém. Eu falei, eu É, preciso respeitar o tesouro dessa pessoa. E aí saiu de dentro da caixa azul. Então, é uma série de vários costuras e bordados que eu utilizei as coisas que estavam dentro daquela caixa azul. Transformei nessa série, de dentro da caixa azul. sim, Coloquei as aproveitou. cores, lógico, Sim, e dentro dessa caixa azul tinha milhares de fitinhas do Bonfim, mas acho que era uma pessoa muito organizada, e essas fitinhas estavam todas separadas por cores, sabe? Então, tinha um olha, montinho que tinha preto, é, cinza, roxo e azul marinho. Outro aham. tinha amarelo, assim, sabe? Separado por tom. Eu achei aquilo Tipo um degradê, fantástico. né? Estava assim, de umas formas. É, Entendi, e aí eu entendi. aproveitei isso daí e incluí nessa série. Certo. Tem mais, né, dessa série. Vamos ver. Ah, olha o Esse quarto. daí eu estava montando o quarto da Madalena, que foi Sim, realmente num quarto. Foi um momento bem assim especial, porque daí lá estavam todas as peças que eu produzi. Tinha muitas peças que estavam em cabides. Não necessariamente por estar em cabides elas eram roupas, mas às vezes a gente se coloca em cabides também, né? Então, lá estavam os cabides no quarto da Madalena, mas eram uma chance desses cabides te darem uma visão de que você não precisa ficar no cabide. Você pode sair desse cabide, você pode, enfim, né, andar, voar, enfim, o que for. Você não tem necessidade de ficar no cabide. Então, muitas das produções que eu fiz no início estavam em cabides e estão no quarto da Madalena, como a noiva, como os coletes. tá certo. Mas, pelo que eu estou entendendo, né? Você saiu do quarto agora com essa capa e agora ninguém mais te segura. Pois é, eu saí do quarto porque Lia, estar no quarto foi uma chance Sim, de daqui eu só olhava a paisagem pela janela. O mundo, quem me mostrava era aquela janela ali, sabe? Ela me trazia o pôr do sol, ela me trazia a noite, ela me trazia a noite, a chuva, enfim. Só que para dentro, eu tinha que eu olhar para dentro, porque para fora eu sim. não ia ver nada. Então eu tive que olhar para dentro e olhar o mundo pela janela. A partir daí eu comecei a enxergar quem estava aqui dentro, que era uma pessoa importante, sabe? Não tinha necessidade de ficar dentro do quarto, nem dentro de quatro paredes. Isso, Por isso. isso, o quarto da Madalena saiu daqui de dentro. É isso aí. Então, você se fortaleceu e que eu falei antes, né? Você aproveitou esse tempo, não deixou ele simplesmente passar. Ele foi importante e Sim, foi uma oportunidade que você teve, gratidão por esse tempo. Isso, você foi esperta, né? Todo mundo que teve essa sacada assim de entender isso e de aproveitar esse tempo, né? Porque é difícil hoje do jeito que a vida está, a vida é difícil que a gente tem que correr atrás. E a gente ganhou esse tempo, né? E pois na é. coisa da criação, você não se entristeceu, porque foi um momento muito triste. Você, é lógico que ficou Foi. triste, né? Que a gente, mas você conseguiu ultrapassar, conseguiu se fortalecer. Isso é maravilhoso. Por isso que você conseguiu
chegar ao fim do seu estudo, da sua graduação e produzindo, Pois é. né? O que às vezes eu vejo que acontece, Lia, é que as pessoas às vezes se veem em casa meio que presas. Sim, você está em casa, você não está preso, você está limitado. Está Então, limitado. se É, você quiser sentar no sofá e assistir a sessão da tarde, vá, tudo bem, tá, mas não fique ali, não seja uma estátua em cima do sofá, sabe? Olha ao seu redor, porque a vida pulsa ao seu redor. Então, eu estou dentro da minha casa, estou dentro do meu quarto. Sim, mas o que é que tem dentro desse quarto? Olhe para dentro e veja o que tem ao seu redor. Aproveite é, isso daí, é sabe? lógico. Não tem que ficar limitado. A gente não Sim, tem, mas eu não posso sair. Você não pode sair para a rua, mas você tem o seu olhar que te leva lá para fora. Você tem, sim. sei lá, asas que você pode voar. Por que Oh, não? Você não precisa só é, caminhar. Você pode voar. é lógico. Não se É, limite. então, você, né, se espelhou muito no bispo do Rosário, né, que estava lá dentro do manicômio. E ele foi uma pessoa, por muito tempo, muito ativa. Eu estava lendo a respeito, e depois, numa certa idade, ele teve um problema, né, que deixou ele perturbado, que tanto que teve que ficar internado no manicômio. Mas aí tem uma fala que você escreveu, que fala, que diz isso que você acabou de falar, né? Que ele diz que você que fala assim, o bispo de Rosário me mostrou que no louco silêncio que grita ao nosso redor está a liberdade. É exatamente isso que você Justamente. falou, né? Você estava aí dentro, no grito louco assim do silêncio, que não podia ir lá fora, mas nisso, esse silêncio te mostrou a liberdade. Por quê? Você estava num processo de criação, né? Então, a arte é uma coisa importantíssima na vida das pessoas. E aí, na coisa da simplicidade, né, que a Marisa está nos mostrando, com os seus fuxicos, com seus retalhos. Ela criou em cima do alicerce dela, quando ela pegou as roupas, quando ela era pequena, menininha, e criou uma coisa nova. Então, isso é muito lindo, é uma lição maravilhosa que você está passando para os nossos ouvintes, ouviu, Marilza? A gente só tem que ter gratidão de você ter aceitado o nosso convite e estar com essa fala tão criativa, tão não deixa de ser até pedagógica, de uma certa forma, que é uma metodologia de um jeito de viver, né? Maravilhoso. Mas vamos ver mais, tem mais coisas aí, vamos ver. Olha. Então, esse daí foi também, ele foi confeccionado, ele tem 3 metros, e foi confeccionado no chão da minha sala. Aí eu falei, Sim. caramba, ele foi feito no chão da sala, mas ele não tem que ficar no chão da sala. Eu vou levar Não ele é para a UEL. tapete, Levei, não pode, sim, não não, foi ele de não é tapete. não Não. pode. Aí, aí a professora falou assim, vocês podiam trazer as atividades para fazer aqui. Eu falei, puxa vida, eu estou trabalhando com caixas e mais caixas de tecidos, não tem como eu levar esse tufo de coisa para a UEL. Daí, o que eu fiz? A paciência, catei uns aqui, catei vários que eu poderia aproveitar, levei todo mundo para a UEL, e lá eu ficava costurando, fazendo, confeccionando esse painel aí, que foi imenso, né? Chama Pedaços da Vida. E Tá. aí, eu estendi ele lá na escada laranja e lia. Foi outro momento, porque estava um dia de ventania, e ele É, voava, ele se lançava naquele céu azul que só aqui existe, sabe? O céu é, ficou parecendo um pedaço de retalho onde ele estava voando. Olha, foi um momento assim que eu falo, caramba, eu estou vivendo isso sozinha, não é justo, né? Ainda bem que eu levei ele para a UEL e ele pôde se soltar, ele pôde voar, ele pôde espalhar as cores deles, ele pôde emprestar o azul do céu para compor também um pedaço daquele painel, né? Foi um momento assim mágico para mim, mágico. eu Foi entendi. essa foto que eu fiz dele aí, estendido lá na É, escada laranja. o Maria, só vamos dar assim, um parecer agora. Nós não falamos a sua idade. Você entrou na faculdade com quantos anos? Então, eu cheguei lá com 56, e daí eu falei, 56, vou sair daqui com 60, vou comemorar a formatura e vou comemorar meus 60 anos. Não deu Ah, nada certo, porque veio a pandemia, estragou tudo, então, enfim. Mas então, foi assim.
E foi tão engraçado, não sei se eu posso contar agora, quando eu cheguei lá, no primeiro dia de aula, né? Só jovens, 18 anos, pai, e eu lá no meio, né? Então todo mundo com um olhão em cima de mim, falando, nossa, o que essa espiã tá fazendo aqui, né? Essa daí deve ser uma mãe que veio espionar um filho. Ninguém me viu como aluna. E eu lá no meio, só olhando aquele pessoal. Aí nós sentamos numa roda assim e deveriam se apresentar. Ninguém se mexia. Eu falei, pera, todo mundo olhando para mim, achando que eu era uma espiã. Levantei e falei, tá bom, eu não sou mãe de ninguém, eu sou caloura. Ah, então aí começou a minha aventura ali. Aí eles viram que eu estava ali, né, não estava brincando. Mas quando eu cheguei lá, ninguém me viu como aluna. Porque não é comum, né, você... Todo mundo fala que é bonito e tal, né? Pessoa de idade está na universidade, só que quando você chega lá, não, ninguém te vê como aluna. Mas enfim, Marilda, deu você tem certo. uma história, a sua história é muito parecida com a minha, né? Por isso que eu acho que a gente se identifica tanto. Porque eu também, Ai, aconteceu isso comigo. Eu entrei, só que mais de 10 anos do que você, eu entrei com 66. 66. uau! Então, eu era avó de todo mundo, inclusive das professoras. Foi assim impressionante, né? Mas foi muito bom, porque aí todo mundo com 20, 18, 20 e poucos anos, tá, com tudo em cima, tudo maravilhoso, né? Então foi daí também que eu comecei a me arrumar mais, elas me ensinaram mais, porque, pô, velhinha e toda de qualquer jeito, aí eu comecei a aparecer mais, e foi muito bom, mudou a minha vida, me deu uma vontade de fazer, e é o que está acontecendo com você. E você vai ter chance de fazer muito mais, né? Porque você agora está com seus 60 e entrou nesse mundo agora como artista mesmo, oficializada, graduada. Então, nossa, o mundo está aí te esperando para suas realizações. E eu sei o que é isso, porque eu passei por esse processo, mas é uma vitória e é um exemplo, sabe? É um exemplo que nós estamos mostrando para o mundo que não tem esse negócio de idade, não. Quando a gente quer, a gente, a gente faz, sabe? A gente vai atrás, acontece. Mas Com vamos ver mais, certeza. vamos ver mais. Eu acho que tem mais. Eu acho que essa coisa Ah, aí, olha aí, você aí, vitoriosa. então, essa foto aí, Lia, você sabe aonde que eu fiz essa foto? Eu fiz na mostra que estava Ah, acontecendo lá em São Paulo do trabalho do Bispo do Rosário. olha, Então, eu não tive a honra de conhecer o bispo, mas eu levei a minha capa para ele conhecer, lá na olha, mostra do Bispo do Rosário. Foi que assim, quando lindo. eu cheguei naquela mostra, que eu vi o manto, caí no choro, lógico, né? Porque a minha capa é a minha capa, mas a capa do bispo, meu Deus do céu, é uma coisa fantástica. Como que ele teve, sabe, aquele trabalho? Eu fiquei pensando assim, você fica pensando em tudo, nele preso lá, a Verdade, limitação que ele tinha, e ele não se deixou, sabe, é, condenar, não se deixou ficar preso lá, né? Ele se libertou através da arte. Isso é é uma coisa verdade. maravilhosa, É. maravilhosa. E eu E eu, tive a e eu penso oportunidade assim, Eu tive a ah, oportunidade de conhecer, eu fui lá, eu vi o local em que ele ficava. nossa, Realmente, é vitorioso mesmo. Ele fez aquilo tudo para não enlouquecer mais. Foi mesmo. pois é. E ele soube reverter isso, né? Soube reverter, soube reverter, soube reverter. É aquilo, Isso né? é A ser gente tem que artista. acreditar, a gente tem que estar na gente, né? E que existe algo maior, que a gente acreditando na gente, a gente consegue chegar um pouquinho dessa coisa maior que existe. Pois É é. bem Eu digo que, assim como eu e você, talvez se a gente tivesse entrado lá com os nossos 18 anos, talvez a gente não tivesse aproveitado muito, Lia, a a faculdade, coisa da talvez. maturidade, da compreensão. É, Sim, você já chega lá com uma caminhada, sabe? Você já tem umas pegadas, né, para você olhar, tal, assim. Você tem, já vem com uma bagagem, digamos assim, né? e, Então, essa coisa que você fala de a pessoa acha que não é capaz, eu não me acho capaz, eu não vou caber naquele lugar. Você cabe em qualquer lugar, porque a gente é maleável, sabe? A gente se nós somos adapta. orgânicos, né? Nós Você, somos orgânicos, não somos por concretos. favor, nós não somos de pedra, Não capaz, somos- nós somos de tecido, seda pura, Lia. Uhum, é isso mesmo. Então, agora vamos agora o nosso slide, para ver como é.
Ah, olha só, olha que A lindo. caminhada no calçadão da UEL. Que maravilha, que É, maravilha. que maravilha. Esse é o nosso último slide. Mas eu acho que deu para passar todo o seu trabalho. Nós vamos ficar curiosos daqui para frente o que que vai acontecer. Marilza, o que que você assim gostaria? Você já falou bastante coisas, né? Como que temos que fazer, estamos idosos, mas estamos aí, nós não somos de concreto, você já falou bastante coisa. Mas é, fale mais assim, mais fechado, assim, mais específico mesmo, especificamente, é, assim, um recado para as pessoas que já chegaram à terceira idade, que acham assim, acha difícil, porque você mostrou que com tecidos a gente pode fazer arte. Porque tem gente que fica só pensando no pincel, na tinta, e isso está longe dela, né? Então, uma coisa da performance, enfim, o fazer quando você quer que você encontra, né? E o que que você pode falar para essas pessoas a respeito disso, assim? Bom, eu acho que uma das coisas que mais assusta quem está entrando na terceira idade, ou quem já está na terceira idade, é o tal do espelho. Esqueça o tal do espelho, esqueça o tal do espelho, porque você olha para o tal do espelho, ele vai mostrar para você um cabelo branco, uma ruga aqui, um negócio ali, um treco lá. Caramba, esqueça. Olhe para dentro. Quem está lá dentro? Porque quando eu olho no espelho, aquela lá não sou eu. Porque eu não me sinto daquele jeito, sabe? Então eu continuo sendo aquela pessoa que está lá dentro, que quando não pode andar, sai voando, sabe? Quando tem uma janela fechada, eu vou esmurrar a porta para sair. Então é isso que as pessoas têm que fazer. Você tem que acreditar que você pode estar aonde você quer. Não é porque você tem 60 anos que você tem que sentar no sofá e esquece. Não, esquece de sentar no sofá. Sai. Ah, mas eu não tenho carro. Vá andar, Vai sabe? andar. Eu não tenho tinta em casa. Pois não trabalhe com tinta, trabalhe com outra coisa. Olhe ao seu redor, veja o que você tem e não se deixe limitar, sabe? Não deixa que as pessoas vistam em você as roupas que elas querem. Vista você as roupas que você quer usar. Porque, mas isso não combina comigo. Pode ser que a roupa não combine com você, mas a cor combina. Então, use aquela cor porque você gosta, e não porque alguém acha que aquela cor não fica bem em você, talvez com essa idade. Que se dane a idade. Você é dono do seu nariz e você costura a sua própria vida e você usa a roupa que você quiser. Então, não tenham medo de se achar limitada, porque agora eu estou com 60 anos, agora. Não, sabe? A vida, a gente morre quando a gente está parado achando que não pode. A gente pode sim, com certeza, pode sim. Não tem idade para você se achar no poder. Eu também acho. E uma coisa que eu sempre falo, né, nos meus programas, e eu não canso de repetir. Às vezes eu vou nas casas que me convidam, né, de pessoas que eu conheço, amigas, que reformam, que fazem aquela casa maravilhosa com esses pisos, tem cada piso, né? A gente entra nessas lojas de construção, é uma loucura, parece retalhos, né? Cada piso maravilhoso, aí fazem aquelas casas, tudo janela, tudo coisa de primeira e tal. Aí eu vou lá. Aí eu olho, eu fico feliz que a pessoa tá podendo, né, fazer e tal. Mas eu olho. Aí eu pergunto assim: vem cá, aonde é o seu cantinho? Que é, no caso, o seu quarto aí, né? Aonde é o seu cantinho? Aí a pessoa me olha, aquilo já é uma coisa estranha, porque a pessoa acha que a casa toda é dela. Mas não é, a casa é de todos. Mas a gente precisa ter o nosso cantinho. É tão importante. Pode ser até que, de repente, fez a casa e não tem lugar para o cantinho, faz um barracão lá nos fundos, faz um negocinho assim, uma edícula, mas que tem que ter o seu canto, porque ali naquele cantinho é que você vai poder ouvir sua música, que às vezes os lá de dentro não querem ouvir aquela música, né? Na altura que você quer,
Você vai poder fazer o que quiser. Por exemplo, você está costurando, suja o chão, você sai dali, fecha a porta, ninguém tem nada com isso. Quando você voltar no dia que você quiser, você limpa. Então, é você ter a sua vida, ter a sua autonomia. Porque quando você chega nesse ponto de ter a sua autonomia, ter seu espaço, você tem abertura, liberdade para criar. Mas enquanto você está naquela coisa do trabalho, de obrigações, é lógico que isso a gente tem que fazer, né? É como assim, enquanto eu estou limpando a casa, enquanto eu estou fazendo comida, isso para mim é obrigação. Aí quando eu vou fazer os meus trabalhos, a minha arte, aí eu vou trabalhar, entendeu? A gente tem que entender isso, que o trabalho é a coisa da gente, fazer a coisa da gente, e tem a coisa da obrigação. Então, saber separar isso, aí é o nirvana, aí é chegar Nossa, num momento bom da gente poder criar. E aí, nessa coisa da terceira idade, né, que a gente já criou os filhos, já está aposentado, então a gente tem que ter o espaço da gente, sabe? Não é se anular, não. E isso é muito não. sério. Isso é melhor do que remédio, não é, Marilza? Com certeza, ali as pessoas têm que aprender ou acreditar que idade é liberdade. Você não está preso porque você fez 60 anos, porque você tem, sei lá, 75, 80. Não, você tem liberdade. Agora você não caminha só, você ganha o mundo com suas asas, com o É, seu pensamento, com a sua verdade, com o seu cabelo branco, enfim, E você vai outra coisa, longe. a gente tem que estar apaixonado, seja lá por que Sim, for, né? A gente tem que estar. Aí o olho brilha, você tem motivação de passar batom, você, você se sente vivo, você tem que estar apaixonado. Seja assim, não precisa ser assim, pelo outro, porque a gente vai falar, estou apaixonada, que acha que é por uma outra pessoa. Lógico que é gostoso você estar apaixonado por uma outra pessoa, né? Lógico que é maravilhoso, mas está apaixonado de fazer roupa para todos os netos. Chega Natal, eu vou fazer as roupas para todos os meus netos. Olha que coisa boa, você sabe costurar. Ou então um dia é, eu tenho o prazer de marcar para fazer uma comida especial para os meus amigos. É porque você está apaixonada pelos amigos, né? Ou então fazer uma viagem, ou então colecionar cactos. Todo dia você vai lá ver e ver como é que está. Tem muita coisa, gente, para a gente se motivar, para a gente ter tesão pela vida. Porque sem e como tesão tem, hein, Lia? E como tem? é só a gente se permitir e se colocar também. Se colocar no seu Sim, espaço, no seu querer e se impor. E não deixar as pessoas passarem por cima. Porque, às vezes, justamente. por carinho, por cuidado, as pessoas não percebem que estão anulando aquela vozinha, aquele avôzinho, né? Às vezes é por Sim, excesso de carinho. Então, isso é um recado para os jovens, para os filhos, para os netos, né? Mas, ó, prestem Maria, atenção. então. E aí, você tem mais alguma coisa para acrescentar? E Não, o que você está falando é eu tão acho que importante. foi muito bom estar aqui. E Uhum, então, acho que a gente está encerrando. Eu só quero mostrar como que ficou o meu TCC, que saiu um livro com todos os trabalhos que eu fiz para o quarto da uhum. Madalena. Ah, E ele é um livro de cento e poucas páginas. nossa, E é uma das realizações também, sabe? sei. Porque eu fiquei pensando como que é fazer um TCC em arte, né? E é isso, é você fazer um portfólio, é você mostrar o seu trabalho e sigamos em frente com todas as nossas cores. Com todas as nossas cores. Muita coisa foi dita aqui, né? Muita coisa a Marilza nos disse. Esse é um vídeo para a gente voltar muitas vezes, porque ele tem entrelinhas, tem muitas coisas importantes aí do modo de viver e ser feliz, né? Nas nossas criações. Eu estou emocionada, estou muito feliz de ter te convidado, você aceitado. Não só eu, como todo o nosso programa, né? O nosso programa do CEF, que está aí para isso, para passar essas essências, né, da vida,
que isso que nos faz viver melhor e ser mais feliz. Muito obrigado, viu, Sim. Marilza? E não vamos parar por aí, não, vamos ter mais encontros. Eu acho que você é uma pessoa que pode participar também do nosso programa, com a sua iniciativa, com seus quereres, né? E, enfim, com essa criação e esse colorido e essa vontade de viver. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada você, Lia, e a sua equipe, a equipe do CEF. Foi uma honra estar aqui falando com vocês. Gratidão, foi nossa, gratidão, só temos que agradecer mesmo. Então é isso. Ah, eu sempre pergunto no finalzinho, se você tiver uma pessoa, um artista com mais de 60 anos que queira participar, que seja um artista, né? É só nos indicar que nós vamos lá atrás dele para trazer aqui, ou dela, para trazer para esse momento precioso de mostrar ao mundo o quanto que nós, que já passamos dos 60, somos capazes. Muito bem, vou vasculhar na minha lista de amigos. Estou contando com isso. Todo mundo ajudando, aí a gente vai mostrando mais e mais pessoas que eu sei que Com existem por aí, certeza. que às vezes estão quietinhas, e dar esse incentivo, mostrar para o mundo, isso é muito importante para todos nós. É importante. Tá bom? Vamos Então mostrar. tá, querida. Tchau, Dani.